Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo anterior, a gente falou sobre mudanças de estado físico, sobre a fusão, passagem do sólido para o líquido, a vaporização, passagem do líquido para o gasoso, etc. E a gente citou um tipo de vaporização que é a ebulição, que é o que acontece, por exemplo, quando você coloca lá, por exemplo, a água para esquentar para fazer um café e a água começa a borbulhar. Quando a água começa a borbulhar ali, sua temperatura estabiliza e essa temperatura é chamada de temperatura de ebulição. Agora, o valor dessa temperatura tem uma relação com a pressão e é disso que a gente vai tratar nesse vídeo. Só que, para falar disso, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. A temperatura de ebulição da água no nível do mar é 100 graus Celsius. Qual será a temperatura de ebulição da água em Ribeirão das Neves, cuja altitude média é uns 808 metros? Vai ser também 100 graus Celsius? Vai ser menor que 100 graus Celsius? Vai ser maior que 100 graus Celsius? Antes de responder essa pergunta, vamos ver um vídeo juntos, um videozinho do grupo Ciência em Show. Olá amiguinhos, aqui é o Gerson Ciência e hoje nós vamos mostrar se é possível ferver água sem fogo. O que nós vamos precisar? Água, bomba, nosso velho bom tubo e o nosso motorzinho que tira o ar aqui do ambiente. Agora é o seguinte, chegou a hora do teste. Vou colocar um copo d'água aqui dentro. Olha lá. Vou fechar a tampa, vou colocar a mangueira e agora você vai vir aqui pertinho para a gente ver. Bom, tudo preparado, agora eu vou ligar o motor e vamos ver o que acontece com a água. Olha! Tá fervendo! Começou a aparecer as bolinhas. Que louco, tá fervendo mesmo a água, olha lá. Olha só. Água fervendo mesmo. Agora vamos para o teste final. A água está fervendo. Agora eu vou fechar aqui a válvula. Desligar o motor. Eu tirei o ar aqui de dentro do tubo. Diminuiu muito a pressão lá. Por isso a água começou a ferver. Eu vou abrir, colocar o ar novamente e vou tomar essa água. O que será que vai acontecer? Vou morrer? Vou virar um Pokémon? Você decide. Não, eu decido. Pronto. O que será? Será que eu vou queimar por dentro antes dos nossos comerciais? Ah, não tem comercial. Não acontece nada, porque eu simplesmente tirei a pressão. Diminui muito a pressão aqui dentro e não esquentei a água. Ela começou a evaporar simplesmente pela falta de pressão. E aí não altera a temperatura da água. Dá para tomar naturalmente. Valeu, curte aí e deixa seu comentário. Tchau, tchau! Bem, a gente viu no videozinho do Gerson do grupo Ciência em Show que é possível a água ferver, ebulir numa temperatura inferior a 100 graus Celsius. Afinal de contas, ele conseguiu beber aquela água que ferveu. Mas, para isso ser possível, ele tem que usar um dispositivo, uma bombinha lá que suga o ar para diminuir a pressão. Tá? Vamos entender bem o que está por trás desse processo. Se a gente olhar bem essa figurinha aqui, ó, a água, por exemplo, no estado líquido, as moléculas estão muito mais próximas do que no estado gasoso. Portanto, a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, simplificadamente, representa um afastamento das partículas que compõem essa substância, átomos, íons ou moléculas. No caso da água, moléculas. Transformar a água de líquido para gasoso significa afastar as moléculas de água. A pressão a qual essa substância está submetida pode ser entendida como uma força que tenta manter essas partículas unidas. Então, a pressão, por exemplo, no caso da água,
exerceria uma força sobre as moléculas de água que vai tentar fazer elas ficar juntas. A diminuição da pressão a qual um líquido está submetido torna mais fácil o afastamento das partículas, diminuindo sua temperatura de ebulição. Foi o que aconteceu lá no vídeo do Gerson. Ele diminuiu a pressão a qual a água estava submetida, aquela força que estava atuando sobre as moléculas de água, fazendo elas ficarem juntas, diminuiu e ficou mais fácil da água ebulir. Ela ebuliu numa temperatura bem menor. Ou seja, podemos concluir que quanto menor for a pressão, menor será a temperatura de ebulição de um líquido. Mas vamos voltar à nossa pergunta anterior. Será que em Neves a água vai ferver a 100 graus Celsius, assim como no nível do mar, ou numa temperatura menor ou maior? A gente acabou de ver que existe uma relação entre temperatura de ebulição e pressão. Mas será que existe alguma relação entre pressão e altitude, que é o que há de diferente entre Neves e o nível do mar? Sim. Quando a gente está no nível do mar, a pressão que a gente está submetido é em relação à coluna de ar que está sobre nós. Ao nível do mar, a menor altitude, essa coluna de ar é muito maior. Se a gente estiver nas montanhas em uma maior altitude, essa coluna de ar será menor. Então, quando a gente estiver numa menor altitude, como por exemplo no nível do mar, a coluna de ar será maior e aí a gente vai ter uma maior força, uma maior pressão atmosférica. O contrário, quando a gente estiver em uma maior altitude, a coluna de ar vai ser menor e a pressão atmosférica será menor. Então, menor altitude, maior pressão atmosférica. Maior altitude, menor pressão atmosférica. E isso tem tudo a ver com a nossa questão. A gente viu anteriormente que diminuindo pressão se diminui temperatura de ebulição. E a gente acabou de concluir agora que se a gente estiver num lugar mais alto, como por exemplo Neves em relação ao nível do mar, a pressão atmosférica será menor. Logo, se a água aqui em Neves está submetida a uma pressão menor porque está mais alto, vai ser mais fácil ebulir a água. A água vai ter uma temperatura de ebulição menor do que ao nível do mar. Então, em Neves, a água vai ferver, vai ebulir numa temperatura menor que 100 graus Celsius. Quanto mais alto for o lugar, menor pressão atmosférica e menor será a temperatura de ebulição das substâncias. Tá? Agora, vamos fazer uma análise também dessa relação entre pressão e temperatura de ebulição com outro dispositivo. Por que um alimento cozinha mais rapidamente em uma panela de pressão do que em uma panela aberta? Se você tentar cozinhar seu feijão numa panela de pressão, ele vai cozinhar mais rápido que numa panela comum. Por que isso acontece? A panela de pressão, ela, de certo modo, ela vai retendo os gases dela até um certo limite que a válvula permite. E com isso, a pressão em seu interior vai ficar mais alta. Pressão mais alta vai tentar fazer as moléculas ficar mais unidas, vai dificultar a ebulição e a água ali no seu interior vai ebulir, vai ferver numa temperatura maior. O alimento acaba cozinhando numa temperatura maior. Por isso, o feijão vai cozinhar mais rapidamente na panela de pressão do que numa panela comum. Ou seja,
no interior da panela de pressão, a pressão é superior à pressão atmosférica. Desse modo, a água ebule, ferve a uma temperatura maior do que se ela estivesse em uma panela aberta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, eu peço que se inscreva aí no canal para receber notificações de próximos vídeos. Até a próxima! E além disso, como a gente usou aí no videozinho, a gente usou o videozinho aí do grupo Ciência em Show, tá? Que tá aí o link. Além disso, eu falei da questão da relação entre pressão e altitude. E aí eu estou disponibilizando um outro videozinho que mostra um experimento interessante em um avião em que uma garrafa amassa sozinha por conta dessa relação entre pressão e altitude. Até a próxima!